Continuamos com a nossa série analisando as referências históricas nos trajes das princesas da Disney e hoje a gente vai falar dela, a única, necessária e rainha absoluta das transformações icônicas, Dona Cinderela. Meu nome é Pauline Kisler, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica e você está no canal da Modista do Desterro. Olá, modistas! Tudo bem com vocês aí desse lado? Se você está caindo de paraquedas aqui nesse canal, seja muito bem-vindo! Por aqui nós estudamos a história das pessoas através das roupas que foram usadas em outras épocas e falamos muito sobre como estudar sobre a história da moda não é só decorar o que era a roupinha bonita que se usava em cada século. Esse vídeo é o segundo da série em que nós analisamos as possíveis referências históricas que entraram no design dos trajes clássicos das princesas da Disney. O primeiro vídeo foi sobre a Branca de Neve, que você encontra nesse link que está aparecendo aqui no cantinho da tela. Então já sente seu dedinho nesse botão de like, se inscreve, ativa as notificações e vem comigo para a gente examinar os detalhes de influências históricas no traje da Cinderela. Cinderela é uma das princesas mais conhecidas no mundo e também um dos contos de fada mais famosos e com mais variantes conhecidas. Esse tema da filha órfã, cujo pai se casa novamente, e que passa a ser praticamente torturada pela madrasta e pelas suas filhas e acaba se casando com um rei ou qualquer coisa parecida, é um tema muito comum na literatura mundial. E um elemento comum em quase todas essas variantes, desde as primeiras que são registradas ainda no Egito e lá na China antigas, é a presença de um sapato que está ligado à identificação dessa moça. Mas o sapatinho de cristal mesmo, junto com a abóbora e a fada madrinha, aparece na versão de Charles Perrault, publicada na França em 1697. E na versão publicada pelos irmãos Grimm no começo do século XIX, o sapato não é de cristal, mas de ouro. Essa versão dos Grimm é muito mais violenta que a do Perrault, e inclui uma cena em que as filhas da madrasta cortam os próprios dedos do pé para tentar caber no sapatinho. E ainda tem mais uma variante em que pombos arrancam os olhos delas durante a cerimônia de casamento da Cinderela. Dá pra entender por que a Disney ficou com a versão do Charles Perrault, né? Cinderela é o 12º longa animado da Disney e a produção que salvou o estúdio da falência. Durante os anos 1940, a Disney foi muito afetada pela Segunda Guerra Mundial, já que a Europa claramente tinha outras prioridades no momento. Em 1948, quando Cinderela começou a ser produzido, a Disney acumulava milhões de dólares em dívida e estava ameaçada de encerrar suas atividades a qualquer momento. Mas quando o filme foi lançado em fevereiro de 1950, se tornou o maior sucesso do estúdio desde a Branca de Neve, que é de 1937. Não só a Cinderela salvou a Disney da falência, mas provou para o mercado de uma vez por todas que a animação não é um interesse exclusivo do público infantil e que sim, os adultos estão dispostos a consumir filmes de animação. A artista responsável por criar os visuais icônicos da Cinderela foi Mary Blair, uma das artistas favoritas do próprio Walt Disney pelo seu traço delicado e inocente e pelo seu uso excepcional de cores. Mary Blair também é responsável pelas artes conceituais de outros grandes projetos da Disney, como Alice no País das Maravilhas, de 1951, e Peter Pan, de 1953. Cinderela não teve uma figurinista no sentido estrito do termo. O que a gente tem é toda a pesquisa que foi desenvolvida pela Mary Blair e como ela foi interpretando e reelaborando essas referências para chegar no design que a gente conhece do personagem e que acaba sendo um trabalho muito parecido ao que o figurinista faria num filme de live action. E essas artes da Blair foram o ponto de partida utilizado pelos animadores para criar o visual da animação. E a gente consegue ver como sim, os desenhos dela foram bastante respeitados nesse processo. E ela fez uma coisa que eu acho incrível, que foi criar vários trajes diferentes para Cinderela, além do vestido de baile icônico. E o spoiler, o vestido original não é azul. O primeiro lookinho da nossa gata borralheira que vamos olhar é esse traje dela ainda criança, antes de toda a desgraça da Lady Tremaine se abater sobre ela. Em todos os aspectos, esse traje é uma referência até bem realista aos trajes infantis de 1850 e 1860. Nessa época, as roupas das meninas a partir dos 7 anos imitavam bastante os estilos usados pelas mães.
inclusive com o uso das armações metálicas, as famosas crinolinas. E como vocês vão perguntar sobre elas, já estou deixando uma playlist inteira sobre crinolinas linkada aqui no cantinho da tela. As saias infantis só eram consideravelmente mais curtas que as adultas e muitas vezes deixavam uma calçolinha fofa aparecendo. E um dos detalhes mais fofos desse traje é que ela tá usando uma botinha de vovó em 2 tons, muito charmosa, que é inspirada diretamente nas chamadas botas Balmoral, que foram usadas praticamente durante toda a era vitoriana. Só o cabelo dela que não tá lá muito vitoriano, tá lembrando bem mais os penteados da década de 1940, mas isso faz parte das animações da Disney. A gente tem mais alguns trajes que aparecem nas cenas seguintes de flashbacks da infância dela, mas eu preciso demais falar sobre a camisolinha de vovó, que é muito fofa e muito senhorinha, e a Cinderela acordando totalmente mal-humorada me representa. Esse estilo de camisola é bem contemporâneo à produção do desenho. Nos anos 1940, a gente encontra vários exemplos dessa vibe de vovó vitoriana, e eles eram usados por mulheres jovens, e diretamente inspirados nos estilos do século XIX, como as peças que a gente encontra até hoje em museus. A grande diferença é que as vitorianas mesmo eram geralmente feitas em algodão branco, e as de 1940 já vinham em tecidos sintéticos e eram coloridas. E azul era uma cor bem popular na época. Então Cinderela é gente como a gente, pobre e ferrada, porém com estilo. E falando em pobre e ferrada, a Cinderela tem um traje de trabalho para usar nos seus momentos de gata borralheira. E de uma maneira muito parecida com o que rolou com a Branca de Neve, esse traje parece trazer algumas referências a trajes camponeses e folclóricos da Europa. No desenho, ele aparece como um vestido, uma peça única, mas seria uma blusa verde, um corpetinho marrom escuro e a saia mais clara, além do avental, que é uma combinação que a gente encontra em trajes camponeses do século XVI, mas também em trajes folclóricos europeus, especialmente da Alemanha e da Áustria. E na década de 1940, essas influências também apareciam nos Estados Unidos na forma do estilo camponês. Mais uma vez, o penteado dela é bem 1940, apresentando uma versão simplificada de estilos que eram muito usados por mulheres jovens dessa década. E uma coisa que eu amo é esse lencinho que ela usa. Uma vibe meio vovó, meio camponesa, mas também um dos acessórios mais populares de 1940. Mas eu sei que vocês estão aqui, é por isso, então bora falar sobre os vestidos de gala, sobre os vestidos de baile da animação. O primeiro vestido de gala da nossa pobre gata borralheira é rosa e feito com todo carinho pelos ratinhos e passarinhos da casa, só para ser destruído por essas duas insuportáveis com as bênçãos da cretina da Lady Tremaine. Eu preciso lembrar que eu estou aqui para falar dos vestidos e não para jogar shade na Lady Tremaine e nas irmãs. Como nos trajes anteriores, esse design mistura elementos. A gente tem possíveis referências do século XIX, mas também tem muita influência dos anos 1940. Esse molde original da Simplicity é um exemplo de vestidos de gala que eram populares nessa época, com mangas curtas, um decote arredondado não muito fundo e saias longas usadas com anágua para dar forma. E é um formato razoavelmente parecido mesmo. Mas também dá para reconhecer algumas referências do final da Era Vitoriana, especialmente de 1890, embora bem estilizadas, como a saia em formato A e os corpetes de manga curta com detalhes no alto e a cintura reta, não com aquele formato V. As decorações com laços também parecem ser uma possível influência vitoriana, mas um pouco mais antiga. Uma referência às golas e às saias decoradas de 1840 a 1860. Eu acho esse vestido rosa horroroso e nada me convence de que não foi um plano da Mary Blair fazer esse vestido meio blé, meio sem graça, meio desenchabido, para preparar o nosso espírito para o tiro que seria o vestido criado pela Fada Madrinha. Talvez seja o vestido de princesa mais conhecido e que mais tem cosplayers no planeta, e que é o traje oficial com que a Cinderela é identificada dos produtos Disney. Eu só não entendo como é que esse vestido acabou ficando azul, se originalmente ele era para ser branco, ou no máximo branco com detalhes em prata, mas bora lá. O vestido mágico do baile foi um dos designs que mais teve variações no processo da Mary Blair. Ela tentou várias versões diferentes, todas elas com influências históricas. E algumas delas acabaram aparecendo no design final. Numa primeira olhada, o vestido de baile da Cinderela parece ser totalmente inspirado na Era Vitoriana, especificamente 1840 e 1850, o que inclusive foi a linha de pensamento adotada para
esse vestido que foi usado no live action de 2015. Mas ele tem algumas informações visuais que parecem ser remanescentes dos estudos de personagem que a Mary Blair fez antes de chegar no design final. Sendo que a principal deles é essa sobressaia, essas abas em cima do vestido que nem parece fazer muito sentido ali do ponto de vista funcional, mas que parecem ser uma referência aos drapeados dos vestidos de corte do final do século XVIII, e que sim, eles pareciam cortinas. Já pensou que o visual de baile da Cinderela poderia ter sido mais parecido com esse retrato da Rainha Maria Antonieta? As mangas curtas no estilo dos trajes de baile de 1890 aparecem outra vez nesse vestido, assim como as gargantilhas de veludo que fizeram sucesso durante todo o século XIX e parte do XX. E o corpete desse traje tem a pontinha em V, que é típica ali da metade dos anos 1800, e um dos elementos fundamentais na ideia moderna do que é um vestido de princesa. Nosso sapatinho de cristal tem exatamente o mesmo formato dos sapatos da década de 1940, como esse modelo que está no Museu Metropolitano de Nova York. E aqui a gente tem uma variação possivelmente vitoriana no cabelo, talvez como uma referência distante aos coques altos que eram usados em trajes de gala nas décadas de 1880 e 1890. Mas isso é só uma possibilidade porque eu ainda acho que esse topete é totalmente a carinha de 1940, e essa tiara também aparece em várias revistas e fotos da época. Por último, a gente tem o vestido do casamento, que parece ser só uma variante do vestido de baile, mas que tem alguns elementos interessantes e que seriam reconhecidos imediatamente pelo público, como essa frente transpassada, que começa a aparecer em 1949 e viria a ser uma febre em trajes de gala da década de 1950. E essa touca com o véu, um modelo muito popular desde a década de 1930, e que em 1950 ainda era tão popular que foi usado por ninguém menos que Jack Kennedy no seu casamento em 1953. Esse vídeo não vai ter traje bônus no final, porque senão eu vou ficar mais 30 minutos sentado na frente dessa câmera só falando mal das roupas da madrasta das irmãs. Então, se você assistiu até aqui, muito obrigada. Aproveite para deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu comentário aqui embaixo contando o que você achou do vídeo e aproveita para dar uma conferida nesses outros conteúdos de história da moda que eu separei para você com todo carinho.